Olá, queridos alunos do 267, aqui é o professor Tiago. Primeiramente, queria dizer a vocês que eu estou com saudades, né? E que não vejo a hora da gente se reencontrar e continuar, né? A nossa convivência, a nossa troca de experiências, de conhecimento, porque educação ela acontece naquele momento em que a gente está ali na interação, no nosso diálogo cotidiano. Então, assim, hoje estamos gravando esse vídeo, né, tanto eu quanto os outros professores, como uma forma da gente deixar menos impessoal essa situação toda que a pandemia nos, é, nos impôs, né? E hoje eu quero trazer para vocês um trechinho de um poema de John Donne e quero deixar para vocês aqui também um histórico das pandemias, que é a história, né, que é a minha área com que eu trabalho com vocês, é o histórico das pandemias e das situações semelhantes a essa que a gente enfrentou e que a humanidade venceu, né? Primeiro eu vou ler para vocês esse trechinho do poema, que vai assim trazer a essência do que a gente está vivendo em razão do nosso isolamento social, de como a gente sente esse isolamento, né? Por que a gente sente dessa maneira, né? E que é uma coisa completamente natural a gente se sentir assim, né? Porque nós somos seres, animais que são sociais, né? Então vamos lá. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa, ou a América, ou a Ásia, ou a Oceania, fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos, ou a tua própria. A morte de qualquer um diminui-me, porque sou parte do gênero humano. Então, gente, com esse poema, né, o John Donne, ele diz que nós somos um corpo só. E quando a gente se afasta, o corpo fica diminuído. E a parte de onde a gente se afastou, ela acaba sendo um lugar para onde a gente naturalmente vai voltar, porque aquilo ali é parte de nós, né? Nós somos parte de um todo. E por isso a gente sente, né? A gente tem sentido tanto é, essa falta da nossa escola, da nossa comunidade, do nosso convívio uns com os outros, e a gente espera que isso tudo passe logo, porque é como se ficasse faltando um pedaço. Bom, agora na segunda parte, né, desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, eu vou falar um pouco sobre o histórico das pandemias que a humanidade enfrentou, né? E assim, ao fazer esse histórico, o mais importante é a gente entender o seguinte, né? E trazer aquela esperança para o nosso coração, que todas essas situações foram enfrentadas pela humanidade e a humanidade venceu, né? Então é só uma questão de tempo, porque nós somos seres abençoados por Deus, nós temos a inteligência, nós temos a razão, nós temos a ciência, que é um próprio presente, né? Que a gente ganhou por sermos como somos e nós venceremos essa luta, né? Então vamos lá. É, então, nos últimos 30 anos, nós temos aí uma série de gripes, né, de pandemias que a humanidade enfrentou. H1N1, já tivemos gripes suínas, só que a, a situação de pandemia, ela não é uma questão apenas agora do século XXI e do século XX. Em outras várias ocasiões, a humanidade já enfrentou isso aí, tá? A primeira
situação de pandemia, né, que atingiu o continente, né, em proporções continentais, foi a peste de Justiniano, que aconteceu no ano de 541 depois de Cristo, né? Ela começa no Egito e depois vai para o Império Romano do Oriente e atinge a capital do Império Bizantino, né? Que também foi provocada pela pulga dos ratos. E ela matou de 500 mil a 1 milhão de pessoas, tá? E estima-se que ela tenha durado 200 anos. Depois tivemos novamente a peste bubônica, também chamada de peste negra, que começa no ano de 1343, já na Baixa Idade Média, e ela matou 1/3 da população da Europa. Matou entre 75 a 200 milhões de pessoas, tá? Depois, na história, nós tivemos a gripe russa, que foi a primeira epidemia de gripe da história, mais ou menos assim parecida com a pandemia que a gente tem enfrentado. Então ela começa em 1580, né? Era um tipo de gripe influenza e 1 milhão de pessoas morreram, né, em decorrência dessa pandemia. Mais recentemente, né, já no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, e nós temos que entender que sempre após as guerras aconteciam surtos de doença, né, porque toda a estrutura, a infraestrutura das cidades eram destruídas e, em consequência disso, os hábitos, né, de higiene, saneamento básico, coleta de esgoto, de lixo, ficavam prejudicados, o que facilitava a proliferação de doenças. E com isso, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, que causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado, como também jovens e adultos, como está acontecendo hoje, né? Ela se originou possivelmente lá nos Estados Unidos e dizimou populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros na época, né? A gripe espanhola, tá bem? Então, gente, o mais importante disso tudo é que nós superamos, nós encontramos o caminho de volta, nós resistimos e nós sobrevivemos. E o recado que o professor quer dar para vocês hoje, e depois eu vou disponibilizar esse texto e um vídeo para vocês lá na plataforma, é que vocês tenham fé, tenham força, sejam resilientes e tenham no coração a esperança de que isso tudo vai passar e daqui a pouco nós estaremos juntos. Se cuidem, fiquem com Deus, lavem as mãos, usem as máscaras, protejam os seus e tenham sempre empatia pelo outro no coração. Até já, pessoal. Um abraço.